Gabigol é absolvido nesta sexta-feira. Fluminense é o primeiro semifinalista do Mundial de Clubes. Rodrigo de saída do Real Madrid. Palmeiras é eliminado novamente por Chelsea. Essas e outras notícias aqui no canal Inversão. Fala galera, meu nome é Lucas Desidério e esse é o canal Inversão. Se inscreve, deixa o like e bora pro vídeo. O atacante Gabigol, atualmente no Cruzeiro, foi absolvido nesta sexta-feira pelo Tribunal Arbitral de Esporte da acusação de tentativa de fraude em um exame antidoping realizado em 2023, quando ainda estava no Flamengo. Com a decisão, o tribunal anulou em definitiva a suspensão de 24 meses que havia sido imposta ao jogador em primeira instância, encerrando um dos capítulos mais delicados da sua carreira. Igor Coronado, ainda sem rescindir com o Corinthians, já é confirmado como novo reforço do Al Sharjah, dos Emirados Árabes. O acordo entre as partes é válido por 2 temporadas e essa será a segunda passagem do atleta pelo time. O clube que defendeu pela primeira vez em 2018 e 2021, antes de ir para o Al Ittihad. John, goleiro do Botafogo, está valorizado após o Mundial e volta a ser observado pelo Manchester United. O interesse foi reativado após o jogo contra o Paris Saint-Germain. Também teve um representante do clube inglês que esteve presente na partida do Botafogo contra o Palmeiras para observar o atleta. O United pretende negociar o Naná na abertura da janela e abrir uma vaga para um novo goleiro. Palmeiras é eliminado do Super Mundial e teve repetição do trauma contra o Chelsea. O Verdão perdeu para o Chelsea por 2-1 e deu adeus à Copa do Mundo de Clubes. E o pior, o gol que eliminou o Palmeiras foi contra do goleirão, Kylian Mbappé. Richard Rios desviou e o Everton falhou. A bola morreu no fundo das redes. O lance trouxe à tona uma lembrança dolorosa lá de 1999, quando o Palmeiras perdeu a final do Mundial para o Manchester United num jogo marcado por falha do goleiro Marcos. Dessa vez a história se repetiu com o Everton. Depois do jogo, ele até falou sobre o lance, veja aí. O que aconteceu para mim, a minha visão de dentro do jogo é um desvio que acontece que dá se eu não me engano, no joelho do Rios. Eu já tinha programado o movimento para entrar na bola e quando eu for tentar voltar já não consigo. Essa é a minha visão, não vi ainda e nem tem nada o que se fazer a não ser olhar para frente, a não ser seguir em frente, não vai mais voltar, nada vai voltar mais. E aí, torcedor do Palmeiras, o que você achou do lance? Deixa aí nos comentários. O Fluminense é o primeiro semifinalista do Mundial de Clubes. A equipe carioca contou com mais uma tarde iluminada de Hércules e Renato Gaúcho para vencer o Al Hilal por 2-1 e vai enfrentar o Chelsea na semifinal após queda do Palmeiras. Martinelli abriu o placar com um golaço ainda no primeiro tempo. Após o pênalti mal marcado para o Al Hilal, o VAR entrou em ação e ajudou o árbitro a não cometer um erro grotesco em pleno Mundial. No segundo tempo, o Al Hilal empatou com Marcos Leonardo, ele de novo, mas Hércules fez jus ao nome e virou um herói, deixando novamente o Flu na vantagem e selando a sua classificação. Ele já havia feito o segundo no triunfo sobre a Inter de Milão nas oitavas. O Fluminense vai enfrentar o Chelsea na semifinal do Mundial após vitória inglesa sobre o Palmeiras por 2-1 novamente. O confronto aconteceu nesta sexta-feira às 22 horas na Filadélfia. O técnico Simone Inzaghi lamentou a derrota do Al Hilal para o Fluminense e em entrevista após o jogo falou um pouco sobre o time do Flu. Veja aí um trecho. Encontramos um time muito experiente, que venceu a Libertadores, que está fazendo um ótimo campeonato do mundo. Nos últimos 6 jogos, por 5 jogos não levou nenhum gol. Eles são muito talentosos. Com 9 em campo, o Paris Saint-Germain venceu o Bayern de Munique e está classificado para a semifinal da Copa do Mundo de Clubes. O time francês segurou a bronca, venceu o Bayern por 2-0 e está na semifinal do Mundial. O jogo foi pegado desde o início, pressão dos dois lados, marcação alta, pancada de futebol moderno. Mas o Paris Saint-Germain foi cirúrgico. Primeiro, Doué mandou no cantinho e depois, mesmo com 2 a menos, Hakimi puxou o contra-ataque e Dembélé matou o jogo. William Pátio e Lucas Hernandes foram expulsos, mas a raça parisiense falou mais alto. E ainda teve o Neuer salvando o Bayern. Um caso chocante do jogo foi a lesão de Musiala. Em um dos ataques do Bayern de Munique, em sua chegada à frente da área, Donnarumma saiu e de encontro com o jogador, ocasionando a torção do seu pé esquerdo e a tendência é que fique mais de 4 meses fora de campo. Melhoras para o jogador, que já vinha num processo de recuperação de outra lesão e estava entrando minuto por minuto em cada jogo. Agora, o Paris Saint-Germain irá pegar o Real Madrid na semifinal. Vem jogão por aí.
Real Madrid está na semifinal da Copa do Mundo de Clubes. Em mais um jogão protagonizado entre Real Madrid e Borussia Dortmund, tivemos um belo 3-2. Teve golaço, virada nos acréscimos e Mbappé decidindo na final. O Real Madrid começou com tudo. Gonzalo Garcia, o queridinho de Xabi Alonso, abriu o placar. Depois, com o cruzamento de ala para ala entre Alexandre-Arnold e Fran Garcia, 2-0. Parecia tudo resolvido, mas nada disso. Nos acréscimos, o Dortmund diminuiu com o Bayern, mas na sequência, Mbappé, que estava voltando do seu problema de gastroenterite, fez um golaço. Primeiro dele no torneio. Só que o jogo não parou por aí. Pênalti pro Dortmund e Guirassy bateu, fez o dele e ainda teve uma expulsão de Roysen. Final 3-2 pros merengues. Agora o Real encara o Paris Saint-Germain na semifinal. Tem pedreira por aí e Mbappé enfrentará o seu ex-time. O Galatasaray abre negociação pelo meia Hakan Çalhanoğlu da Internacional. O meia turco tem interesse na mudança de clube. Vale lembrar que o jogador foi citado recentemente após a eliminação da Inter de Milão no Mundial por Lautaro e o presidente do time italiano por fazer corpo mole e não querer jogar com a equipe na competição. O Arsenal está muito próximo de fechar a contratação do atacante Viktor Gyökeres do Sporting. O atacante já indicou ao clube português que quer sair. O jogador já tem acerto de contrato com o time inglês, que negocia os últimos detalhes pela compra. A informação foi divulgada pelo portal The Athletic e pelo jornalista Fabrício Romano. Caso o negócio se concretize, o contrato será assinado por 5 anos válidos até junho de 2030. Kyle Walker vai vestir a camisa de um novo time na Premier League. O lateral inglês encerrou sua passagem em definitivo pelo Manchester City após 8 temporadas no clube e assinou contrato por 2 anos com o Burnley, recém-promovido à primeira divisão. O Casemiro inicia a execução na Justiça do Trabalho contra o São Paulo. A cobrança do jogador contra o clube vem desde 2014. Neste momento, o valor da dívida é de 2 milhões de reais. A quantia é referente à falta de pagamento de direitos como FGTS, férias e demais indenizações, além dos possíveis atrasos relacionados a direitos de imagem. Não está nada fácil para o clube paulista, que está devendo mais de 1 bilhão em dívidas e ainda tem que se preocupar com um jogador que teve sua passagem há mais de 10 anos pelo clube. Nico Williams não virá ao Barcelona. Mesmo com o interesse do Barcelona e do Bayern de Munique, Nico renova com o Atlético Bilbao novamente. O atacante espanhol era alvo do Barcelona e do próprio Bayern, mas optou por renovar seu contrato com o Atlético Clube de Bilbao até 2035. Com isso, ele terá uma nova multa rescisória avaliada em cerca de 90 milhões de euros, em torno de 572 milhões de reais. Segundo a imprensa europeia, Nico teria pedido garantias ao Barcelona, que seria inscrito no Campeonato Espanhol, mas o Barcelona enfrenta uma indecisão por causa do fair play financeiro. Com isso, ele segue exemplo do irmão, Iñaki, e renova por mais anos com o Atlético. Surpreendentemente, pois davam como certa a saída do jogador. Eu, sinceramente, não perderia a oportunidade que Nico está deixando de ter, mas são decisões, né? Muitos dizem que é por amor, outros dizem que é por dinheiro. Deixa aí nos comentários o que você achou sobre essa renovação do Nico. E a novela Rodrigo continua. Arsenal está disposto a fazer um grande investimento para tirar Rodrigo do Real Madrid. O valor que o clube inglês está disposto a pagar pode superar os 90 milhões de euros. O Arsenal aguarda o fim da Copa do Mundo de Clubes para negociar com o Real. Os ingleses tratam o Rodrigo como a cereja do bolo nessa janela. O Arsenal também quer um meia, que poderia ser o Eze do Crystal Palace, e o centroavante, que pode ser o Sesco do Red Bull Leipzig, ou o Gyökeres do Sport. Sinceramente, Gyökeres é um desejo para muitos clubes, o cara marca muitos gols e parece estar pronto para avançar na sua carreira. E os problemas no Coringão continuam. Saída de Memphis Depay ganha força como solução por corte de gastos no Corinthians. O atacante tem um salário astronômico que impacta diretamente na folha salarial do clube. Memphis Depay é citado no plano de readequação financeira da gestão interina. O diretor financeiro Emerson Piovesa trabalha para reduzir cerca de 30% dos custos mensais do futebol, que gera a despesa de mais de 300 milhões por ano e cresceu muito na gestão Augusto Melo. O entendimento nos bastidores é de que é preciso abrir espaço no orçamento, e o holandês, com um dos maiores salários, aparece como possível nome a deixar o clube. Não dá pra entender o que acontece no Corinthians, cara. Está oficializado. Vasco anuncia a permanência de Felipe Coutinho, que deixa de ser o camisa 11 e assume a 10. O meia rescindiu seu contrato com Aston Villa e ficará no Cruz Maltino em definitivo. O novo contrato de Felipe Coutinho com o Vasco é válido por mais um ano, ou seja, até o meio de 2026. Notícia boa para os torcedores vascaínos, hein? Infelizmente, como todos que amam futebol já devem saber que os irmãos Diogo Jota e André Silva sofreram um acidente de carro na madrugada da quinta-feira no norte da Espanha. O carro que ambos estavam saiu da pista e explodiu, e os dois não resistiram. A principal linha de investigação aponta para um pneu furado, o que teria feito o veículo, uma Lamborghini Huracan, sair do controle e se perder ao lado da rodovia. Diogo Jota tinha 28 anos e seu irmão André Silva 25. Os dois voltaram de Portugal para a Inglaterra e não fizeram um trajeto de avião por causa de uma recomendação
avaliação médica, pois Jota tinha feito recentemente uma cirurgia no pulmão e a pressão atmosférica poderia ser prejudicial neste momento. Os corpos de Diogo Jota e seu irmão André Silva foram velados nesta sexta-feira numa cerimônia fechada a familiares e amigos próximos. O Liverpool anunciou horas após a trágica notícia do falecimento do português que aposentará a camisa 20 do clube, até então usada pelo atacante. A homenagem feita pelo Liverpool lembra a passagem de Jota pelo clube, lembrando do bom início da camisa 20 e lamentando a lesão que o atrapalhou e tirou de muitos jogos. Força a todos os familiares. E aí, qual notícia mais te impactou? Deixa nos comentários e até o próximo vídeo.